Agora sim, conectada. Depois de 200 tentativas. Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos! Continuamos a nossa jornada Beleza nas Artes e no Dia a Dia. Boa noite, pessoal! Lina, Valéria, Nanda, Thales, o Arley já está por aí, vou recebê-lo hoje para o quarto dia da jornada Beleza na Arte. No dia a dia, o Arley é um grande amigo meu, fotógrafo, a gente tem alguns projetos de cinema documental juntos, que só não estão ainda acontecendo efetivamente em virtude da bendita da pandemia, né? A gente está esperando abrir fronteira, abrir umas coisas para poder viajar e produzir essas coisas. Hoje eu vou receber o Arley aqui pra gente falar sobre fotografia, sobre a beleza na fotografia, porque nem só de selfie a gente vive, né? Acho que dá para aprender a fotografar, aprender a usar melhor a fotografia como um recurso para viver a beleza no dia a dia também, melhorar coisas como os próprios feeds da gente aqui nas redes sociais também. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pri. Tudo bem, Pri? Vou ter aula com a Pri amanhã. Se quiser o contrário, né? A Pri vai ter aula comigo amanhã. A Giza, a Carol, o Bernardo, a Andressa, que está me assistindo aqui do sofá de casa, que está entrando aqui na live também. Boa noite, pessoal. Vou receber o Arley. Sejam bem-vindos. Cadê o Arley aqui? Deixa eu colocar ele aqui junto. E todo mundo está no canal do Telegram para receber os cadernos, que ainda não estão lá, mas estarão nos próximos dias. Até a fim de semana vão estar lá. Oi, Arley! Oi, gente. Boa noite! Oi, Vi. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou, tá ótimo o áudio, tá tudo bem aqui. Deixa eu ver aqui porque tá a minha tela aí tava travada. Tudo bem? Eu consigo ver. Viviane Tudo bem, Principal. seja bem-vindo. Como Aí é que tá. você tá aí? Tá Eu, animado? eu Tudo tô melhor do que eu certo? mereço, e você? Oxi! Olha, eu tô na semana de apuro aqui com as coisas do filme, da Trilogia da Libertação. O Bernardo tá pra cá, a gente tá trabalhando na pós-produção, Não, eu imagino. tá grosso o caldo aqui essa semana, mas a coisa vai, agora vai, né? Tem que terminar logo isso. A gente tá feliz, apesar das Minha gente, vocês não intempéries, a têm gente tá noção. feliz. Essa mulher não para. Vocês não têm noção, não. Essa mulher não para. Ela manda essa mensagem para mim: Arley, precisamos fazer isso e isso do projeto tal. Arley, você pode me ligar agora? Arley, na semana. Para. Essa mulher não para, não. E você tá Tipo fazendo a assim, você live aqui. pode me Quando concluir a ligar live, vai meia-noite para a ilha de edição. de amanhã. É sim, gente, aqui é vida É real, verdade. ó, vida É verdade. acontecendo. Vocês estão vendo a coisa como ela é. Mas é bem legal. Uma pena que a gente ainda não tem Você como, não tava. pode contar para vocês um pouco mais sobre as coisas que a gente vai começar a gravar agora. Mas a gente está Verdade. pré-produzindo 4 filmes aqui, eu e o Arley juntos. E tem dois deles, acho que perpassam bastante coisas assim, da cultura aqui do Verdade. Brasil, e isso é bem legal. Outros dois de cunho mais religioso, mas dois de bem raiz, assim, aqui de um Brasil profundo, vai ser bem bonito. Então, sigam o Arley, quem não segue, quem não conhece ele ainda, siga o perfil dele, comece a acompanhar. Tem uma foto mais linda do que a outra do mundo todo. E Arley, vou pedir que você comece se apresentando para as pessoas que não te conhecem, que estão assistindo, que vão assistir a live, também te conheçam e possam acompanhar teu trabalho. Não, então, boa noite, pessoal. Olha só, eu sou fotógrafo, estudei história, estudei economia, sou casado, tenho 2 filhos, e acho que é isso aí. E trabalho com fotografia já tem um tempinho já, estudo um pouco, estudo filosofia e política com o professor Olavo, mas cheguei na fotografia por causa de um nível de estresse, eu já contei isso em algumas outras lives, para fazer um exercício de percepção da realidade. Então eu estava, sabe quando você chega no automático, assim, que você não está percebendo o dia a dia, que você está dirigindo no automático? E aí, como eu sempre gostei de fotografia, eu falei, poxa, eu preciso
parar um pouco e falei, eu preciso de alguma coisa, como se fosse uma válvula de escape, porque eu não jogo futebol, eu não pratico esporte nenhum, eu quase não faço academia, eu só leio e bebo. Eu só leio e bebo. Então, eu falei, eu preciso de alguma coisa, de um hobby, e eu estava muito na abstração. E então que eu falei, poxa, eu vou fazer fotografia. E comecei a estudar fotografia para me profissionalizar, aprimorar o meu olhar por causa de um exercício do professor Olavo de Carvalho no COF. Não que ele sugira a fotografia, ele pede para você prestar atenção na realidade. Essa é a filosofia do professor Olavo. E então que a fotografia foi assim o meu espaço. Eu me encontrei. Acho que todo mundo se encontra assim em alguma coisa, né? E a fotografia foi isso. Eu parei, falei, poxa, é isso aqui que eu gosto de fazer. E depois que eu fui me encontrar mais ainda no tipo de fotografia, porque você, quem trabalha com arte, fica com aquela coisa, poxa, eu preciso buscar minha identidade na arte, né? Assim, poxa, você que faz cinema, você sabe que o que a gente gostaria muito é que as pessoas reconhecessem, quando olhassem uma cena, falassem, poxa, essa cena é da Viviane Principal, é a assinatura dela. Então, essa identidade todo artista busca, né? E eu falei, poxa, eu preciso de alguma coisa. Eu falei, poxa, fotografia documental, né? Eu já tinha um pouco de história, economia, fotografia documental, e aí casou. Então, estamos aí fazendo. Você falou um pouco dos nossos projetos aí, e é por isso que a gente precisa muito de oração, porque os projetos grandes, eles não são realizados de um dia para o outro, não é tão rápido assim. Então, você tem planejamento, você tem estudo, você tem retrabalho, você tem negociação, você tem a parte de pedido de patrocínio, você tem pré-produção, produção, pós-produção, a Viviane que o diga. Então, não é tão fácil assim, né? A gente não tem os recursos para a gente estalar os dedos assim e falar, poxa, a gente tem tudo aqui, vamos fazer agora. Não é tão fácil assim. Então, por favor, coloquem nas orações de vocês, nas intenções de vocês, os nossos projetos, porque são projetos que com certeza farão muito bem a vida das pessoas que tiverem acesso a esse tipo de arte, tá bom? E as pessoas não imaginam, às vezes, a dificuldade, né, para fazer isso. A gente tô trabalhando com o Bernardo aqui em Curitiba essa semana, né, ele veio para cá para cuidar com ele com pós-produção do próprio filme. E não sei, as pessoas não têm ideia de quanto que custa cada coisa, né, de quanto que custa cada etapa do filme. Então, de um filme normal, qualquer filme feito nacional aqui pela Globo, ele custa 2 milhões. Gente, Exato. a gente está fazendo um filme católico no qual a gente é ameaçado de morte a cada 3, 4 meses. E o filme tá saindo, né, um quarto aí desse valor que eu falei agora, sabe? Então, é surreal a produção, e tudo Surreal. demora, né? Eu E sei que tem muito percalço, escolher fazer coisas numa cosmovisão cristã aqui no Brasil é um osso, gente. Rezem pelas coisas aí. Essa abordagem de arte que a gente fala aqui, de um olhar transcendente, a gente não vive ela só nas teorias, só nos livros. Eu e o Arley é que a gente vive isso na nossa profissão. É o nosso sustento. Então, é de onde vem o nosso sustento. exato. Então, a, a, é bom assim ter um pouco de empatia, né? Entender um pouco a realidade. A gente fala assim para falar é tão bonito, né? Vamos voltar nossos olhos para a beleza, vamos treinar nossa percepção para a beleza. Mas e viver disso, viver de uma produção dessas, como é que é? Ninguém acompanha as intempéries dessas coisas, né? Então é algo difícil, assim. A gente é feliz na nossa vocação, na nossa profissão, mas isso tem um peso, assim, né? É uma coisa que é bem, bem complexa. Exatamente. Mas então vamos entrar um pouco aqui nas coisas que a gente se propôs a falar hoje, para olhar para a beleza, para treinar o olhar, para pensar em como aprender a fotografar, mudando pequenas percepções do nosso olhar. Então ninguém faz uma foto bonita do nada. Ah, vou pegar um celular, vou pegar uma câmera e vou fotografar, ali vai ser lindo e pronto. Então, hoje nós temos as vantagens das fotos digitais, que é a Sim. câmera que a gente. As crianças que nascem hoje, né, Armin, só pegam essa câmera, nunca vão sonhar com uma câmera analógica, né, do tempo que a gente tinha que cuidar lá para fotografar alguma coisa, senão acabava o rolo do filme, né? Tinha um limite das 12.
24 ou 36 fotos, né, para fazer, senão não dava. E para fotografia artística, né, o processo do fotógrafo em revelar aquelas fotos, em cuidar de luz, em cuidar de tudo, para aquilo. Então era algo muito menos manipulável do que hoje com Com as certeza, câmeras digitais. com Só certeza, que acho que a gente precisa usar isso em nosso favor, né, Arne, com hoje. A gente certeza. tem muitos benefícios. E aí, desculpa, Então, pode falar. é, engraçado você estar falando da fotografia analógica. A fotografia analógica, ela tem um processo químico de revelação, né, do filme. Então você tinha ali as 12 poses, ou 24 poses, ou 36 poses, né? E quando a gente levava lá para revelar, porque provavelmente as pessoas, a maioria de quem está aqui é da nossa idade, mais ou menos, então deve ter pegado aí ainda a fotografia analógica. Então havia um processo químico de revelação do filme. Hoje não existe mais esse processo químico. Claro que existe. Você tem ainda fotografias e fotógrafos que só fotografam, só utilizam equipamento analógico. Mas você tem hoje a maioria a fotografia digital, que não é mais um processo químico, né? Mas digital. Então você perde um pouco aquela memória afetiva que nós temos ainda quando a gente fala de fotografia analógica. Então, quando você fala que, poxa, nós temos hoje vários recursos para a gente fotografar, porque a gente tem uma máquina. Voltou. Então, então, a fotografia analógica, a fotografia digital, quando o advento da fotografia digital acabou colocando de lado é, essa memória, esse aspecto de família que nós tínhamos com a fotografia analógica, que era o quê? A gente ia para casa dos nossos avós ou dos nossos tios e vinha aquela caixa de fotografia, todo mundo sentava e ficava vendo fotografia, né? Aquilo era muito gostoso, é muito bom aquilo ali, porque aquilo faz parte de um ritual familiar, né? Então hoje acontece de você ir para uma reunião de família, que não é mais reunião de família, e cada um fica no seu celular mostrando os vídeos, né? Então, a gente perdeu aquilo e a gente precisa retomar aquilo. Porque, veja bem, não é que os conservadores eles sejam contra o que é moderno, não é isso. Mas é que existem coisas que a gente precisa conservar, porque faz parte da nossa história. Quem de nós imprime fotografia hoje? Nossa, quase ninguém imprime fotografia. Por quê? É aquele mecanismo, Vi, da inflação. Eu gosto de usar essa analogia com a ciência econômica, porque eu sou da economia. Então, o que é a inflação? A subida de preços em inflação, todo mundo fala o que é inflação, todo mundo fala, é quando os preços sobem. Não, isso é o reflexo da inflação. Isso não é inflação. Para chegar à inflação, houve uma ação antes, uma ação geralmente humana, né, que foi injetar muito dinheiro na economia, ok? Desvalorizou-se a moeda. Então, quando você tem muita fotografia, a gente faz analogia. Quando você tem muita fotografia, você tem pouca fotografia, porque você. Então, antes, por exemplo, nós só tínhamos 12 poses, nós só tínhamos 24 ou 36. Então, você tinha que ser muito criterioso para clicar. Muito criterioso. E, inclusive, esse é um exercício que já fica aqui para quem quiser brincar, de aprimorar o olhar. É assim, não pense que vai fotografar com o celular ou com a máquina fotográfica e tem cliques infinitos ali. Pense que você só tem 10 poses para você registrar alguma coisa que você quer. Sei lá, vou registrar as igrejas da minha cidade. Ou eu vou na feira e vou registrar as pessoas trabalhando. Então, pense que você só tem 10 cliques. Porque você sabendo que você só tem 10 possibilidades, ficar mais criterioso na sua forma de olhar e de clicar. Então, assim, como é bom quando você falou de fotografia analógica, porque isso retoma uma ideia, e, de novo, a memória afetiva de família. De nós precisamos retomar este ritual familiar de
ficar no aconchego da família, olhando as nossas fotografias, as fotografias dos nossos tios, dos nossos avós, dos nossos bisavós, porque a gente perdeu isso. A gente está perdendo É, isso. eu tenho os álbuns da minha infância aqui, vários álbuns dos aniversários, de quando era mais bebê, não sei o quê. E volta e meia a gente tá puxando, assim, os meus primos para, né, a nossa geração ainda tinha desses álbuns, usava mais isso. E a gente vive puxando, tanto para zoar um na cara do outro, porque as fotos são muito engraçadas, né? Dos anos 90, assim, a gente ficou outra sacada de tudo, então a gente vive pegando esses álbuns para tirar onda da cara do outro, ou fazer as coisas. Eu, como não tenho mais minha mãe, também gosto de rever as fotos com ela, né? As fotos uma ferramenta bem importante para a minha memória afetiva. Eu costumo, às vezes, outro dia dei para o Matheus uns 2 porta-retratos com fotos da gente impressas, assim, reveladas já. E procuro ter em casa as fotos reveladas, porque cria um laço afetivo com o espaço ali, com o ambiente. Né? Eu trago Perfeito. memórias de outros momentos e ficam expostas ali na sala, então, das viagens, das coisas de trabalho, as coisas que são bem divertidas. Quando eu me reúno com os primos, a gente tira uma fotografia e eu revelo ela para ter em casa, né? Isso é bem gostoso de ver e de pensar também. E acho que, além desse aspecto assim, criterioso para fazer as fotografias, que podem ser de paisagens, de pessoas, né? Acho que tem pequenos ajustes técnicos que a gente pode comentar também, que Sim, podem ajudar uma pessoa que é leiga em fotografia, que pode preparar melhor a sua foto. Então, usando a perfeito. mesma lógica de um filme, assim, a gente pode, de um filme do cinema, né, que é em movimento, a gente pode seguir algumas fases, assim, para pensar, né? A pré-produção, talvez, de uma fotografia, que é pensar sobre ela, né? No cinema ali a gente pensa sobre a cena. Então Perfeito. você vai pensar sobre o que você vai fotografar. Vai ser uma paisagem, vai ser lá fora, vai ser externo, vai ser algo em casa, vai ser uma comida, vai ser um livro, vai ser uma pessoa, né? Um prato. Pensa sobre a cena que você quer fotografar, né? Prepara ela antes, né? Escolhe alguma coisa lá de luz, alguma coisa que pode melhorar a composição das coisas que vão aparecer ali, mas pensa no preparo antes do momento de tirar a fotografia, que é a pré-produção da coisa, né? Aí, durante a fotografia, né? Durante o momento de fotografar, qual ângulo eu vou usar? Vai ter uma luz natural? Vai ser perto de uma janela, de uma porta? Vai, vai ter uma lâmpada, uma abajur, a lanterna do celular me ajudando? Que, gente, é a luz que tempera a cor de uma fotografia. Então, é a luz que vai melhorar as coisas todas ali da sua composição. E na Perfeito. pós-produção da foto, tem algum efeito que não fique artificial, mas que fique bonito, que te ajude a passar aquela mensagem que você quer passar com aquela foto, né? Então dá para pensar nessas coisas também, para começar, né? O pessoal Perfeito. poder produzir melhor a sua foto, né? Perfeito. Olha só, você falou da luz. A luz em fotografia é o ponto mais importante. Mais importante. Porque quando nós pensamos, você vai falar, poxa, eu quero montar um cenário, uma cena, uma fotografia, uma composição. Você precisa pensar na luz, não só na composição do quadro, mas na luz. Qual é o aspecto de luz que você quer? Você quer uma luz mais quente, mais avermelhada ou mais amarelada? Você quer algo mais sombrio, ou seja, menos luz? Então, se você tem menos luz, você dá mais dramaticidade à cena, tá? Você quer algo mais azulado, porque isso também lembra a madrugada, que é algo mais azulado, ou o Mais crepúsculo, frio, já né? anoitecendo, Uhum. mais frio. Então, você precisa pensar na luz, mas é esse justamente o aspecto mais difícil, porque você conseguir esta fotografia não é fácil, não é fácil. Então, você tem assim uma quantidade de elementos que você precisa inserir, conseguir aquele aspecto de luz. Então, veja, por exemplo, essa live que a gente está fazendo. Você provavelmente tem uma luz na sua frente para Um ring iluminar light. você em primeiro plano. Isso, tem um ring light aqui, ó. Você vai ficar mais Exatamente. perto, você consegue ver nos meus olhos o reflexo do Perfeito, ring light, né? Como é que fica ali? Eu tenho uma perfeito, luz e ela perfeito. tá quente, ela tá. A minha pele, né, ela tá mais pro tom Exato. quente, né? Ela está mais avermelhada, porque a luz que eu coloquei é mais
Perfeito. Perfeito. E essa luz que você colocou, assistindo a gente, vai observar que ela plano na Vivi, mas ela não ilumina da mesma maneira os livros atrás, certo? Então, poxa, isso fica uma luz cinemática. Claro, a gente está falando de Viviane Principal, né? Então, fica uma luz cinemática. Tá? Diferente do meu quadro aqui, então, eu tenho uma luz na minha frente, mas eu tenho uma luz em cima também. Então, isso deixa os dois planos iluminados. Os livros iluminados e o primeiro plano também iluminado. Então, tudo isso precisa ser pensado. Qual é o tipo de luz que eu quero, né? Agora, na fotografia, uma discussão que é uma discussão um pouco purista de nós não vamos manipular a cena, a gente vai simplesmente fotografar o que a gente vai ver. Olha, eu acho muitas vezes isso é infrutífero, essa discussão é infrutífera, por quê? Porque quando você escolhe a objetiva que você vai usar, ou seja, a lente que você vai usar, isso já é determinar o que você quer na fotografia. Então, por exemplo, se eu escolho uma grande angular, se eu escolho uma lente que me dá uma abertura maior, é claro que eu já estou, entre aspas, manipulando o que o meu retrato. Então, assim, não existe muito essa coisa de, eu fotografei simplesmente o que eu vi. É claro que quanto mais fiel você tentar deixar aquela cena, mais bonita é a coisa. Agora, é preciso É, diferenciar de fotojornalismo, porque fotojornalismo, sim, fático, né? Então, o fotógrafo ele vai simplesmente registrar aquilo que é para fotojornalismo. Então, ele é mais fático, diferente da fotografia documental. A fotografia documental existe uma narrativa na coisa, né? Então, não é algo fático. Você tem uma narrativa e você vai desenvolver essa narrativa de forma linear. Isso aí é fantástico. Então, é isso aí que você falou. Então, vamos pensar na luz. E, evidentemente, você tem algumas questões técnicas, que não é tão difícil assim. Claro que para quem está ouvindo pela primeira vez, então você tem o ISO. O que é o ISO? O ISO é a sensibilidade à luminosidade. Então, esse ISO você manipula em alguns mecanismos na máquina em que você permite uma maior entrada de luz ou não, tá? Então, por exemplo, questões práticas. Se eu vou fotografar em igrejas em Salvador, aquelas igrejas mais antigas, né? As igrejas mais antigas, elas têm pouca entrada de luz, ok? Então, quando os seus olhos, eles estão num ambiente em que tem pouca entrada de luz, o que acontece com a tua pupila? Ela dilata mais. Por quê? Porque para você enxergar, é preciso que entre mais luz nos teus olhos, ok? A máquina, ela pensa da mesma forma. Então, se você vai fotografar uma igreja, aquela igreja ela é mais escura, você precisa manipular o ISO, a gente fala de subir o ISO, para que entre mais luz na fotografia. Caso contrário, você não vai conseguir fotografar bem ou as fotografias ficarão borradas, né? Engraçado que tem muito fotógrafo que borra a fotografia e diz que foi arte. Então ele fala que foi de caso pensado aquilo ali, né? Então, assim, isso é o ISO. Você tem o obturador, que é a velocidade de como vai ficar aberto. Então, a máquina faz tch, tch, e fecha. Então, é a velocidade do obturador, de quanto essa luz, quanto tempo para formar a imagem ou não. Lembremos que a primeira fotografia foi feita em 8 horas. 8 horas. É. 8 horas. Foi na França. Então, imagina, ele ficou com o obturador, né? A gente pode chamar de obturador aberto, 8 horas, por 8 horas, até formar aquela imagem. Hoje a gente consegue fazer, captar uma imagem em milésimos de segundo. Milésimos de segundo, né? Isoobturador e o diafragma também. Tudo somado e que entra a beleza da coisa. Agora, é claro que antes da fotografia, existe o fotógrafo, existe o artista, existe o cineasta, existe quem vai produzir aquelas imagens para você, que é o que a gente chama de história que precisa ser contada, ou narrativa que precisa ser contada. Então, isso é mais importante do que o equipamento em si. Claro que o equipamento é importante, poxa, você tem uma máquina muito boa, objetivas de longo alcance, claro que isso é fantástico, mas
a máquina por si ela não faz o trabalho. É preciso que quem esteja operando aquilo ali tenha um cuidado e um preparo teórico, eu digo uma retaguarda teórica que venha sustentar aquilo ali, tá? Vi, pode falar que eu falo Beleza. demais. Não, pode falar, ele tá ótimo te ouvir. Você pode soltar uma câmera maravilhosa na mão de uma pessoa ruim, um fotógrafo ruim, um diretor de cinema ruim, um filmmaker ruim, que não vai adiantar nada, né? Você pode Exato. soltar a último lançamento das URSS lá, das câmeras, e você vai ter um resultado ruim, porque se a pessoa não for boa, né? Então tem um feeling pra coisa. E ele Exato. é um feeling, eu acho, na minha opinião, um feeling de duas faces. Uma técnica que a pessoa tem que ter o domínio da câmera que ela está usando. Se for a câmera do celular, beleza, é do celular. Uhum. As possibilidades que aquela câmera oferece para você. Né? A gente está falando aqui da beleza no dia a dia, não vamos falar só para fotógrafos profissionais, aqui vamos para todo mundo que quer melhorar suas fotos. E a Uhum. outra coisa, além da técnica, é o feeling sensível. Feeling, é o feeling. Nós precisamos treinar uma percepção sensível para isso. Que é isso que o Perfeito. Arley está falando, e a gente está falando aqui. Preste Perfeito. mais atenção no lugar que você vai fotografar, a coisa que você vai fotografar, a uma escolha de luz para aquilo. Se você vai fotografar algo interno, sei lá, você quer fazer uma foto de livros, alguma coisa assim, pensa nas possibilidades de luz que você tem para dentro da sua casa. Ah, vai usar uma janela para pegar a luz natural? Ah, vai usar um abajur? Vai usar um ring light? Vai usar o quê? Vai usar uma lanterna de outro celular para iluminar aquilo? Qual que vai ser a luz interna? Se você quer fazer uma foto externa, né, fora da sua casa, de uma paisagem, de uma pessoa, de um casal, de alguém lá, pensa um pouco na composição da cena em relação à luz do dia. Bom, meio-dia pode estourar muito a luz. Ah, talvez se for um pouco antes, se for depois, a gente consegue pensar numa luz melhor que não vai estourar. Estourar que a gente diz assim, né, que tem um exagero do branco na fotografia. Então, pensar a questão do horário que você vai fotografar lá fora. Pensar questões de cor, né? O que você consegue melhorar na produção do filme ali, da fotografia, quer dizer, você vai colocar objetos que vão valorizar melhor a cor. Não sei, você quer fazer uma fotografia que demonstre o luto, talvez escolher tons mais dramáticos, mais escuros, te ajude a dar um ar mais tenso, mais melancólico para aquilo. Né? Vamos supor, você quer fazer uma fotografia que represente a solidão, quer fotografar ou a saudade, algo mais melancólico, né? Escolha objetos e coisas e cores que vão favorecer esse sentimento. Se você quer Perfeito. fotografar algo que transpareça a paixão, né? Um amor, alguma coisa, escolher objetos, cores com uma vivacidade que expressem esse sentimento. Então, escolher cor ali ajuda muito. Tem duas pessoas aqui que escreveram duas coisas que eu acho que compensa falar aqui, Arley. Alguém perguntou se você já tem curso de fotografia disponível. Olha, que o Arley tem curso pronto, não sei, mas ele vai ter que lançar um logo se ele não lançou. Ele tem uma aula no meu Então, curso O Segredo Admirável da Arte Católica. O Arley dá uma aula lá também. E a Paula perguntou se não fica muito falso colocar efeito na fotografia. Eu acho que tudo depende da intenção, Paula. Então, exato. se eu tenho as condições de fazer a fotografia perfeita sem usar filtro, com certeza vamos fazer lá. Se eu estou com a câmera profissional, se eu tenho a luz, ou se eu tenho a ocasião ali que eu quero fazer aquilo e não precisar de filtro, beleza. Mas existem coisas que necessitam do filtro. Por exemplo, no cinema existe dentro da pós-produção de um filme que tem fotografia, porque a fotografia ela é uma linguagem tanto autônoma, quando o Arley cuida dela, que ele é fotógrafo, quando eu cuido, a fotografia é uma linguagem subserviente ao cinema, né? É uma linguagem que serve a Perfeito. outra. E quando é do lado do Arley, é fotografia por si mesmo. Então, quando num filme, por exemplo, se a gente pegar aquele filme Color Blue, né, A Liberdade é Azul, do Krzysztof Kieslowski, a fotografia inteira é azul. E aquilo não foi só nos objetos escolhidos na cena, aquilo foi na pós-produção.
Então, Uhum. foi colorido o filme. Existe uma fase na pós-produção do filme que se chama colorimetria. E lá a gente dá Perfeito. cor para o filme. Então, além de pensar na luz, além de pensar nas cores dos objetos que vão numa cena, existe uma fase da pós-produção que colore a fotografia, ou seja, dá mais cor naquela cor que a gente quer passar, naquele sentimento que a gente quer passar. No filme da Teologia da Libertação, a gente conta a história de uma noite. Então, o filme todo é tratado escuro, para mostrar uma noite escura, que é a infiltração, né, comunista e marxista ali dentro da igreja. Então, às vezes, usar o filtro precisa. Às vezes precisa usar um filtro, às vezes precisa dar um tratamento de Exato. cor. Também sempre vai dar para manter a foto pronta já de cara, ali de primeira. O Arley consegue de primeira. No cinema eu não consigo, não. No cinema eu preciso dar uma reforçada ali. Então, aquele filme, O Regresso, com o Leonardo DiCaprio, ele foi todinho, dizem, feito com luz natural. E aquela luz, ela é Ó, azulada. Então, assim, ó. assistam esse filme com essa perspectiva agora. Peguem de novo aquele filme e observem a luz que aqueles caras conseguiram pegar. Assim, é azul, entendeu? E claro que tem noite também, mas o filme todo é com luz natural. Imagina a dificuldade para fazer uma coisa dessa. É muito difícil mesmo, sabe? É você gravar Tiveram que gravar todos os dias na madrugada, por exemplo, sei perfeito, lá, todos os dias. Imagina perfeito. quantas madrugadas para não dar a história inteira, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu estava esses dias comentando, existe uma emissora miserável. Os técnicos, eles da Rede Globo comecem a prestar Uhum. Travou. atenção, não para assistir aquela porcaria, mas em termos de técnica, eles são sim muito bons. Eles conseguem Produção. fazer aquilo ali. Dessa última novela que tinha o Casarré, que tinha os filhos lá, aquela fotografia é fenomenal. Então, assim, eles em termos técnicos, eles são sim muito bons. De luz, vai ficar muito falso ou não. É aí que está o desenvolvimento da sua sensibilidade. Você precisa tomar cuidado. Alguns fotógrafos, quando estão fazendo tratamento de imagem, o que eles fazem? É, Por exemplo, eu fiz isso com o lançamento dos cards. Eu fiz um lançamento agora no mês passado, que tinha os cards. Então, eu precisava pensar. Claro que isso não é fotografia, mas só para elucidar a ideia aqui. Eu precisava escolher as imagens a vida de Cristo. Então, se são todos, se é o rosário todo, então você precisa obedecer a sequência histórica, né? Os mistérios gozosos, tudo certinho, ok? Da vida de Cristo. Só que quais imagens escolher, né? Então, o que eu aprendi com o fotógrafo? Você pega todas as imagens, faz uma linha, né? Você faz uma história, uma narrativa. Observa aqui, coesão, sai e volta depois de 3 dias. Pronto. Quando você voltar, aquilo ali vai. Você precisa deixar que aquilo impacte a sua sensibilidade. Então você percebe se tem alguma coisa fora ou não. Na fotografia, quando eu estou tratando imagem, o que eu faço? Se eu estiver no Photoshop, ou se eu estiver na plataforma do Lightroom, eu estou tratando, mas eu não tenho aquilo ali. Se vou tomar um café, fumar um cigarro, conversar com a esposa, brincar com os filhos. Depois eu volto. Quando você volta, você percebe se aquilo ali está exagerado ou não. Então, assim, é o que a Vivi deve ter a forma dela de fazer também. Cada um vai desenvolvendo essa sensibilidade, essa maneira de ter cuidado para não exagerar. O Da Vinci, por exemplo, parece que pegava algumas artes dele e colocava contra o espelho porque ele percebia o que tinha de Poxa. errado ou não, o que estava fora do lugar. Então, cada um vai desenvolvendo isso. Então, claro que a gente tem que ter cuidado para não exagerar. E a gente vai errar, evidentemente. Várias vezes a gente vai errar. Né? A gente vai colocar um tipo de cor que não casa na coisa, que não fica legal. Então, é por isso que a gente precisa estar em contato com as melhores referências.
do cinema, da fotografia, das artes, com os melhores amigos para avaliar o nosso trabalho, por aí vai. Então, você acha que eu não gosto quando a Vivi, a gente estava fazendo o nosso projeto e ela viu algumas imagens e ela ficou encantada e fiquei, poxa, a Vivi está avaliando e, para mim, é uma opinião que é importante sobre aquelas imagens ali. Então, essa sensibilidade a gente precisa desenvolver. Claro que o artista ele já tem uma aptidão para isso, mas ele precisa educar cada vez mais, porque senão ele fica sozinho ali, sem ter uma referência maior, tá? Isso. E acho que sempre estar buscando referências, sempre estar se cercando de referências é muito importante. No filme também, a gente montou, copiando o filme, as primeiras versões, pede para outras pessoas assistirem, para dar uma calibrada na coisa, né? Para ver se tem alguma coisa sobrando, alguma coisa faltando ali. Então é bom outros olhares para nos ajudar também. Eu acho que vale muito, Arley, iniciativas assim. Comecem a fotografar, aproveitem essas usem a fotografia como um processo de estudo artístico. É um estudo para perceber melhor a beleza e para viver melhor a beleza. Quem puder, imprima as fotos, revele as fotos, monte álbuns fotográficos de família, iguais àqueles que a gente tinha quando a nossa geração era criança. Procurem fazer essas coisas, voltar com esses costumes, né, que são algo de formação de imaginário, um exercício estético de formação do imaginário muito importante também. Mas monte um álbum com as suas fotografias, com esse exercício, né? Tenha o costume de fotografar uma vez por semana e monte um álbum com 4 fotografias por mês e vai deixando o tempo passar para você mesmo comparar as fotografias que você fazia antes com as fotografias mais recentes. Escolha objetos, escolha temas para fotografar. Essa semana eu vou fotografar frutas, essa semana eu vou fotografar profissões, essa semana paisagens, essa semana carros, não sei. Escolha temas criativos para fazer esses exercícios. E acho que mais uma coisa, Arlen, pelo tempo aqui, a gente tem uns minutinhos aqui, uns 10 minutos, eu tenho que voltar a editar ainda também. Mas eu acho que dá para falar um pouco da regra dos terços, né? Que também é uma coisa bem básica de enquadramento, né? E que ajuda vocês a pensarem melhor sobre como enquadrar uma foto, né? Como enxergar a fotografia pela câmera ou pelo monitor do celular mesmo, né? Que é onde a gente enxerga, ou de uma câmera profissional. Você pode comentar um pouco pra gente também? Claro. A regra dos terços é uma técnica de composição, de você posicionar o objeto principal, tá? Alguns celulares já trazem isso, então você simplesmente pega o seu celular, existe a regra dos terços ali, e você vai posicionar o objeto principal como se estivesse aqui, porque você divide o quadro em 3, né? Então, não vai ficar no meio nem completamente aqui. Então, é aqui, onde as linhas vão se cruzar, tá? Você divide o quadro. Então, isso é a regra dos textos. Claro que aqui no Instagram não dá para você fazer isso. Imaginem um jogo da velha, tá? Imaginem os risquinhos do jogo da velha, tá? Perfeito. É isso daí. Que divida a tela em 3. Se é uma tela quadrada, perfeito, igual a foto do Instagram, imagine o jogo da velha ali em cima da fotografia, perfeito, quadrada. Se é uma, perfeito, fotografia retangular, imagine o jogo da velha bem distribuído ali. Vai, perfeito, dividir em 9 quadradinhos, ou seja, vamos só contar as divisões verticais, né? Vai dar 3 colunas. Exato. De deitado, de horizontal, vai dar 3 colunas. Perfeito. Então, só isso. Você só enquadra o objeto que você quer fotografar em cima de um risco do jogo da velha. Perfeito. Perfeito, Vivi. Perfeito. Tem um filme, anotem e assistam esse filme. É um filme antigo, mas assim, não só a história é fenomenal, como ele, acho que 98% do filme é a regra dos textos. Lendas da Paixão. É um filme de 94 e em 94 foi Oscar de melhor fotografia. Lendas da Paixão. Lendas da Paixão é todo em regra dos textos. Todo, todo, todo. Assim, é um cenário belíssimo, então assistam. Fica a dica aí, hashtag fica a dica aí para vocês. Então a regra dos textos é uma composição mais simples, mais belíssima. Existem composições mais complexas, outras que são bem viajadas, mas que eu acho que a coisa mais simples, ela fica mais sublime, né? Ela fica mais bonita, mais agradável até. Então, eu uso muito regra dos textos, gosto pra caramba de regra dos textos. Alguém pode falar, poxa, mas é uma composição muito primária.
Falei assim, tá, mas é a composição, não é que é primária, é a composição, tá? Então, regra dos textos, treinem regra dos textos com o celular. Se pode fazer isso para fotografar, vai fotografar uma árvore, não centralize a árvore no quadro, mas coloque ela no texto, na parte divida em três e coloque ela mais para o canto, que com certeza a sua fotografia vai ficar mais charmosa e mais agradável de ser vista também, né? Mais harmoniosa. Só para quem tiver curiosidade, pode digitar no Google depois que acabar a live, regra dos terços cinema ou regra dos terços fotografia. Vai aparecer, e Perfeito. clique no Google Imagens, tá? Procure na pesquisa de imagens, regra dos terços na fotografia ou regra dos terços no cinema. A gente vai aparecer um monte de imagem para vocês terem como base para fazer as fotos de vocês. E para quem quiser ir um pouquinho mais além disso, a gente não tem nem condições de falar miúde aqui numa live, mas dá para fazer uma outra live só disso. Que é a regra dos Claro. terços, ela deriva da regra que é a Fibonacci, que é a regra da Fibonacci. beleza, que é uma medida universal para a beleza, que é uma coisa harmoniosa. Então, mas isso aí é um papo longo, assim. Então, a regra dos terços é como se fosse um facilitador do Fibonacci, que é uma medida Uhum. de beleza. Então, a regra dos terços nos ajuda a entrar dentro do Fibonacci. Então, dá para procurar depois. Procurem lá no Google, pesquisem sobre isso, tanto exemplos de fotografias, de imagens na regra dos terços, como Fibonacci. Vocês vão poder entender lá, mas é a medida de beleza do Criador, da beleza, a medida de beleza do universo, né? Então, vale pensar nisso também para compor a cena. Mas a regra dos terços mastiga isso para a gente, né? Ela favorece, facilita isso para a gente, de entender a Fibonacci. Com certeza, com certeza. É isso, né, Foquem na regra Arlen? dos textos que não vai ter erro, não. Isso mesmo. Ó, eu só tô esperando o dia que vai dar certo de ir pra aí pra fazer umas fotos, pra você fazer uns retratos meus. Pois venha. Olha, gente, vou contar uma coisa que vocês, tipo, encontrei o Arlen lá em Brasília, que a gente teve uma reunião lá no Ministério da Cultura, uns 2 meses atrás, nem pra levar uma câmera pra fazer uma foto, meu Arlen não levou pra eu trocar minha foto de perfil. Nem isso o Não, Arlen não a quis gente ficou fazer, tão olha. empolgado, assim, conversando, e reunião para lá, reunião para cá, que a gente esqueceu de fazer uma foto. A gente não tem uma foto. Nós não. A gente tem foto com outras pessoas, mas nós dois, nem uma selfie, assim, a gente não E fez. você levou E o papo embora foi meu tão bom. almoço, né? Lembra? Você levou embora o almoço. Verdade, Nem verdade. almoçar, a gente não teve tempo de almoçar direito. Pedimos uma comida lá e você acabou, né, guardando. Não deu tempo nem de almoçar. Esse tipo de coisa a gente não conta. A gente não fala. Aí agora tarde demais. Agora, olha, ele levou embora meu almoço, gente. Estou eternamente. Uma melancólica jamais esquecerá disso, sabe? Que isso. É, gente, É isso. Ali, fala pra gente mais sobre os cards. Não, Ah, os então, os cards, cards, ok, uhum. Pri. Fala mesmo, aproveita. Os cards, o seguinte, os cards é uma coleção de obras de arte, tá? Nós fizemos aqui em casa para educar os nossos filhos, porque não são expostos à TV o tempo todo, e aí os amigos começaram a pedir para disponibilizar para vender, para comprar, né? E aí a coisa foi se profissionalizando. Então, os cards, eu faço uma seleção, né, de obras de arte, a último lançamento que eu fiz agora. Então, você tem Caravaggio, você tem Rafael, né, você tem Guido Reni, ali dentro, com obras de arte contando toda a história de Cristo. Então, você tem dois aspectos. Você tem a piedade católica ali, porque você vai rezar e vai enriquecer o seu imaginário, aumentando o seu repertório de imagens, e você vai desenvolver percepção estética, porque isso é muito importante. Então, você tem várias maneiras de tratar ali, ou até para gente que já é grandinho, né? Então, você vai pegar uma tela de Caravaggio e vai ver os aspectos de luz e sombra em Caravaggio, não só o primeiro aspecto da cena, que você tem ali a coroação de Cristo, mas você tem aspectos de luz e sombra, e você pode buscar a biografia do autor, enfim, tem muita coisa boa que você pode fazer. Vai lá na minha bio, tem o endereço,
né? clubedafotografia.org, e tá tudo certinho lá no site, tá bom? Eu acho que é o que eu falo para os alunos é sobre ter livro de história da arte em casa. Por que que eu recomendo ter o livro e não o PDF? Porque você tem a liberdade de recorrer ao livro para revisar as imagens. Não precisa ficar Perfeito. lendo o livro de história da arte o tempo todo, mas você tem ele como uma referência. E os cards têm o mesmo sentido. Você tem uma referência que está ali com o nome do autor, as dados da obra. Você sabe que é uma grande obra de arte da história da humanidade. Você vai Uhum. poder recorrer ali pegar referências de beleza, né? Referências para você compor também as coisas. Acho incrível, incrível. É Perfeito. excelente isso aí, Arlen. Os cards são Obrigado, ótimos. obrigado, Pri. Comprem lá os cards do Arlen que vocês vão se arrepender. Não vou, não. Tá, 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 E o tá material muito bom, também, né? O hein? material é muito bom. Uhum. O Sim, suporte das sim. fotos é muito bom. Vale a pena. Com certeza. Não só a seleção das obras de arte, mas assim, você tem película fosca no material impresso. Nós colocamos, minha esposa e eu, nós colocamos uma parte de couro de búfalo. Então, existe uma prensa com o nome O Rosário da Virgem Maria em couro de búfalo, fazendo uma analogia de que a oração ela deve ser cravada na nossa alma também. Então, tem toda uma narrativa poética ali. Vivi adora esse tipo de coisa, né? Então, vocês vão gostar. Comprem. Isso mesmo. Arlen, muito obrigada pela sua amizade, pela sua paciência, pelo papo Imagina. aqui. Haja paciência, né? Porque você já tem uma paciência comigo, Deus te ajude por isso, sabe? E obrigada por trocar essa ideia aqui com a gente. Essa live ela não vai ficar aqui no Instagram, depois ela vai ficar salva só no YouTube. As pessoas podem, os alunos vão voltar e vão acessar isso, vão lá ver. E vai ser bem legal para quem quer aprender algumas dicas aí para melhorar a percepção sensível do olhar para fotografia. Muito obrigada, Arlen. Obrigada de Perfeito. coração. Obrigado eu, Vivi. Quando precisar, pode chamar, tá? Ou pode deixar, preciso, quase sempre vivo precisando aí. E hoje a gente adiantou no horário da jornada, estou trabalhando com as coisas do filme aqui em Curitiba, estou editando e obrigada por topar adiantar o horário também. Hoje nos ajudou bastante e a gente vai pegar de novo as coisas daqui a pouco Tá para tudo continuar, certo. tá Bom bem? trabalho lá para você, viu? Obrigada, Manda um Arlen. abraço pro Bernardo. Obrigada, fique com Deus. Um abraço Amém. para a Sandra, para as crianças. E, pessoal, obrigada por ficarem conosco aqui também, tá? Depois no YouTube vocês conseguem rever, reassistir a aula também. Obrigada, Pri. Obrigada, pessoal. Um beijão. Fiquem Tá com junto. Deus. Um abraço. Fica com Deus. Tchau.